Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com grande satisfação a Sra. Provedora de Justiça. É sempre um gosto enorme ouvi-la e o Partido Social Democrata saúda com grande satisfação também a qualidade do trabalho que tem vindo a desenvolver, assim como o empenho que tem emprestado a todo esse trabalho. A Provedora de Justiça tem a mais nobre função, que é a defesa e a promoção dos direitos, liberdades e garantias e interesses legítimos dos cidadãos, assegurando através de meios informais a justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos, entre muitas outras atribuições meritórias. Os cidadãos e as empresas podem apresentar queixas ao Provedor de Justiça, que as aprecia sem poder decisório, que é uma coisa que incomoda, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças, como está plasmado no artigo 3º do Estatuto do Provedor de Justiça. O relatório anual e o seu anexo, que estão muitíssimo bem elaborados e fundamentados, que a prestação de contas da atividade desenvolvida é um instrumento absolutamente crucial, porque contém uma visão transversal e global de tudo o que esteve, bem ou mal, infelizmente muito mal, tentado, na atuação do Estado e dos serviços públicos, através das queixas que os cidadãos fazem na qualidade de utentes desses mesmos serviços. Essas queixas têm vindo a aumentar exponencialmente, como de resto está plasmado no relatório, passando de 6.875 procedimentos abertos em 2016 para 9.823 em 2019. Imagino este ano que passou, que está em curso de 2020, o que traduz um aumento de 42%, como vem referido e muito bem na nota introdutória do relatório. O maior peso do volume, como a Sra. Provedora já aqui referiu muito bem, das queixas prende-se com a relação do emprego público, 11%, fiscalidade 10%, sempre a atribuição autoridade tributária como enfim, um cão danado relativamente, como dizia o nosso professor administrativo, relativamente ao contribuinte, e a segurança social 36%. A Sra. Provedora tem sido particularmente crítica e muito bem, e com grande eficácia, refiro agora aqui a título de exemplo, as falhas da atuação da Segurança Social, sobretudo no atraso de pensão, do pagamento de pensões e na forma que aqui me abstenho de qualificar, como o IRS incide-se posteriormente sobre esses montantes recebidos em atraso. Repare-se que há pessoas, situações ou de reforma ou de viuvez, que não têm quaisquer outros rendimentos e que estão mais de um ano, todos nós conhecemos situações dessas, mais de um ano à espera de receber essas reformas e que vivendo da caridade de amigos e familiares, portanto em situações dramáticas, colocadas pelo Estado nessa situação dramática, e que quando recebem por inteiro essas parcas e tristes reformas desses meses acumulados, não só incide o IRS sobre elas, como a seguir, e não encontrei isso no relatório, mas a Sra. Provedora com certeza terá nota disso, perdem o direito à isenção do Sistema Nacional de Saúde, designadamente doentes oncológicos, porque o Estado tem vindo a dizer que, como recebeu aqueles rendimentos, já não tem o direito à isenção, o que é absolutamente dramático e que, mais uma vez refiro, que abstenho de qualificar tão mal que isso é. Portanto, e como isto é gravíssimo, e posto isto, eu pergunto à Sra. Provedora qual a opinião fundamentada que tem relativamente ao funcionamento dos nossos serviços públicos. Designadamente, os cidadãos têm razão na maioria das queixas que fazem? São queixas fundadas ou são queixas infundadas? Porque muitas vezes também sabemos que há pessoas que se queixam sem ter essa razão. Mas, na maioria, qual é a substância daquilo que se queixam? Qual a receptividade dos serviços públicos para acatar as recomendações da Provedoria da Justiça? Considera a Sra. Provedora que dispõe dos meios necessários para assegurar a eficácia da atuação da Provedoria de Justiça? A Sra. Provedora referiu também, aqui já referi isso, a excessiva concentração temática das queixas à volta das três referidas áreas. Pergunto, e fala numa estratégia para estimular a abertura de novos temas. Pergunto, tem essa estratégia agilizada? Por aquilo que disse agora, referi que sim, e se já está em curso neste novo ano de 2020, uma vez que o relatório se reporta a 2019. A Sra. Provedora de Justiça referiu também na introdução ao relatório que considera um imperativo do seu mandato a realização da reforma da instituição Provedoria da Justiça, designadamente a atual Lei Orgânica da Provedoria da Justiça, por entender que
enfim, não serve já aos fins para que foi criado, a ter do lapso de tempo entretanto decorrido, nos muitos anos, e que hoje está obsoleta. Qual é a reforma, Sra. Provedora, que gostaria de fazer? O que é que considera como profunda conhecedora da instituição? O que é que efetivamente gostaria de fazer? Relativamente ao relatório anexo, que é muito importante, é o Relatório Nacional de Prevenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, todo ele é muito importante na informação que contém, e vejo que a Sra. Provedora considera, e muito bem, prioritário o reforço dos recursos humanos no sistema penitenciário. Foca, e também muito bem, este enfoque é necessário, a questão da saúde mental, sabendo nós que muitos inimputáveis estão nos estabelecimentos prisionais por não terem vaga nas instituições hospitalares. E aqui, quando falamos em inimputáveis, não só os centros educativos relativamente aos inimputáveis é razão da idade, portanto de menores, mas eu pergunto também aos DIP, aos doentes inimputáveis perigosos. Conhecemos casos, e são conhecidos casos, de cidadãos que foram objetos de medidas de segurança e não de pena, e que, por terem cometido crimes muito graves, as instituições hospitalares não têm meios, designadamente de segurança, porque têm receio deles, têm medo deles, e eles não só não estão a fazer tratamento, como estão inseridos nos estabelecimentos prisionais comuns. O que é muito grave relativamente a tudo o que se propõe, inclusive até aos próprios fins das penas e das medidas de segurança. Pergunto-se qual a solução que a Sra. Provedora preconiza relativamente a esta situação. Também relativamente à sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, designadamente do Porto e de Lisboa, em que sabemos que ainda há celas com baldes, isso ainda existe, e que celas em que para um homem se levantar, os outros todos não se podem mexer. Portanto, situações, de resto, Portugal tem sido várias vezes advertido relativamente a esta situação. Pergunto também porque sei que conhece, relativamente ao que pensa das condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional de Monsanto. Eu tenho falado muito sobre isso. É um estabelecimento de alta segurança, não tem sequer um refeitório, os reclusos não podem fazer uma refeição em conjunto, são tratados como, como animais, sendo que os animais podem fazer as suas refeições em conjunto, estão sozinhos nas celas, e eu pergunto qual a avaliação que faz sobre a reinserção social que é feita, que nós sabemos, por exemplo, no EP de Monsanto não é feita, mas também agora globalmente, o que é que nos pode dizer sobre a reinserção social que é ou não feita no nosso sistema prisional, perguntando também quem é que o sistema, eu digo esta frase muitas vezes, quem é que o sistema prisional nos devolve a nós, sociedade? Quem é que nós amanhã, na rua, ao passarmos por alguém que sai do estabelecimento prisional, do sistema prisional, que pessoa nos vamos encontrar? Termino agradecendo mais uma vez o excelente trabalho que tem feito, dizendo que a Sra. Provedora nunca se cale e nunca se conforme, porque os cidadãos precisam de uma Provedora-Geral, de uma Provedora de Justiça forte e prestigiada. Muito obrigada.